Saúde, comportamento e bem-estar. Agora na 87 FM, Espiritualidade e Saúde. Olá, ouvintes, aqui é Maria Madureira. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Espiritualidade e Saúde. No programa de hoje, irei falar sobre o poder do perdão. Bem, a questão do perdão, ela é abordada em todas as terapias holísticas, né? Como muitas vezes o que não nos possibilita perdoar é algo que deixa a doença ou as mágoas que estão em nós não fluírem e por isso a doença permanece, o quadro psicológico se agrava, enfim. Então eu tive acesso a um livro do Dr. Fred Luskin, que é doutorado em aconselhamento clínico e psicologia da saúde pela Universidade de Stanford. Ele é um dos criadores e diretor do projeto para o perdão da Universidade de Stanford, e ele, baseado nas teses dele, ele escreveu esse livro que se chama O Poder do Perdão, e é dele que eu vou tirar as principais temáticas que a gente vai falar hoje aqui, não é? Inicialmente, ele fala que o que leva, né, o que é o surgimento da mágoa? A mágoa, ela surge quando duas coisas se apresentam. A primeira coisa é algo que acontece em nossas vidas que não queríamos que isso acontecesse, né? Acontece e nós não queríamos, aí aquilo acontece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é lidamos com esse problema pensando muito a seu respeito. Ou seja, ele diz assim, alugando, né? Nós pegamos um espaço dentro de nós e alugamos dentro da mente e aquilo fica ali, né? Remoendo. E esse pensamento contínuo nessa situação, nesse momento da mágoa, ela nos traz um sofrimento. E a dificuldade relativa, né, à essência desse sofrimento envolve o fato de como manter a serenidade quando alguém faz você sofrer ou desaponta. Uma outra maneira de dizer isso é por intermédio da seguinte questão: de que maneira se pode sofrer mas sem conservar uma mágoa latente? Em algum momento da vida, cada um de nós foi ferido ou maltratado por alguém. Mas algumas pessoas, elas reagem melhor do que outras. Algumas falam sobre suas feridas durante muito tempo e outras tiram logo da mente. Não é fácil recuperar a serenidade depois de sermos maltratados. Em maior ou menor grau, todos se afetam quando enfrentam maus tratos, né, abandonos, logros, mentiras. No centro da maioria das afrontas se situa um fato simples. Uma mágoa surge porque algum acontecimento ou coisa que realmente esperávamos que acontecesse não se concretizou. Embora possa ser um pouco repetitivo, é possível e necessário sublinhar a importância desse conceito. Algo aconteceu que não desejávamos que acontecesse. Eis aí o verdadeiro âmago do surgimento de uma mágoa ou ressentimento. Ou ao contrário, não aconteceu algo que realmente desejávamos. Em ambos os casos, nasceu uma mágoa, já que algo na vida se desenrolou de modo muito diferente ao da expectativa. Diante do inesperado, não temos a habilidade de controlar os sentimentos. A criação de uma mágoa não é sinal de doença mental. Ficar magoado não é sinal de fraqueza, estupidez ou falta de autoestima. Muitas vezes significa simplesmente que falta conhecimento de como reagir às situações de outro modo. Magoar-se é um aspecto normal e difícil de lidar em relação à vida. E quase todos nós desenvolvemos uma mágoa em um momento determinado da vida. Embora reagir ao sofrimento por meio da criação de uma mágoa seja comum, uma reação diferente a casos dolorosos da vida levará a menos sofrimento. O Dr. Fred também nos relata sobre a experiência da raiva. Ele diz que a raiva em si, ela não é ruim. Ainda haverá vezes, ele nos diz que será útil e necessário sentir essa raiva, né? Porque a raiva, ela mostra que um limite pessoal foi quebrado, que estamos em perigo ou que fomos maltratados. Contudo, o número de situações em que manifestar a raiva é a resposta ideal, ele é bem limitado.
A manifestação da raiva ela é útil apenas em situações nas quais a ação resultante soluciona um problema. Por exemplo, você sente aquela raiva quando vê que alguém está ameaçando seu filho. E esse ímpeto da raiva, de você reagir, ele pode ser o único modo de proteger o bem-estar da criança. Você sente aquela raiva, tem aquele... Se um familiar for abusivo, ou se você tem que fazer ele saber que o seu comportamento é inaceitável, você agir de uma forma um pouco de raiva, isso é bom, porque demonstra que você está agindo para que aquele problema seja resolvido. Agora, por outro lado, você sentir raiva porque há 3 anos a sua mãe disse alguma coisa que você não gostou, não ajuda e nem resolve a situação com ela. E também sentir raiva porque você foi impedido de chegar ao trabalho no horário, algum trânsito, alguma coisa que aconteceu, isso também não ajuda em nada, A raiva, ele diz que pode ser uma ótima solução de curto prazo para as dificuldades da vida. Ela é simplesmente a maneira de nos fazer lembrar que temos um problema e que precisa de atenção. Porém, com muita frequência, a gente sente raiva ou se zanga em vez de adotar uma atitude construtiva, ou a gente fica com raiva porque não sabemos o que fazer. E desse processo pode surgir a mágoa, que se inicia quando acontece algo que não gostamos e continua durante o tempo em que nós alugamos um espaço muito grande na mente para esse sofrimento. A possibilidade do surgimento da mágoa ocorre quando a gente assume que algo aconteceu e é muito pessoal, é conosco. E aí, quando algo nos faz sofrer, perguntamos a nós mesmos: de quem é a culpa? E em seguida, teimamos que a razão do sofrimento reside em alguma outra pessoa. Entramos, então, num processo relativo à mágoa. Estamos fazendo o jogo da culpa. Isto é, estamos culpando, acusando ou responsabilizando alguém pelos nossos infortúnios. Isso é um problema, porque quando a causa do sofrimento se situa fora de nós, também vamos olhar para fora em busca da solução. A culpa é uma das hipóteses que podemos formular a respeito do motivo pelo qual nos sentimos mal. Quando a pessoa se magoou no passado e ainda sente a dor no presente, procura os motivos para explicar a sua dor. E o sedutor a respeito do jogo da culpa é que, de início, você pode até se sentir melhor. Você pode sentir um alívio a curto prazo, porque o sofrimento é responsabilidade de alguém. Mas a longo prazo, os sentimentos favoráveis, eles desaparecem e você começa a se sentir desamparado e vulnerável. Apenas você é capaz de tomar as medidas que vão te permitir se sentir melhor. Raiva e sofrimento são reações pertinentes aos acontecimentos dolorosos. Quando os limites são ultrapassados, devemos saber como dizer não. Não temos de virar um capacho para perdoar. Perdão também não significa que seja correto que a pessoa nos trate com grosseria. Perdão é a decisão que nos livra da afronta e culpa que nos paralisou no ciclo de sofrimento. Embora raiva e sofrimento sejam válidos, ao contrário do vinho, eles não melhoram com o passar dos anos. Perdão não é sinônimo de esquecimento. Você não quer esquecer o que aconteceu. Na realidade, quer se lembrar. Em primeiro lugar, lembrar para garantir que alguma coisa ruim não voltará a acontecer. Além disso, você se lembra do que aconteceu para encorajar-se a perdoar. Você tem o direito de louvar o perdão, pois ele deixa alguma coisa seguir adiante. Você teve sucesso numa jornada difícil e isso é motivo de comemoração. Lembrar-se do sofrimento do ponto de vista da cura e não da vitimização impotente não precisa discorrer longamente sobre o que aconteceu ou inchar-se de orgulho porque perdoou. Deve-se reconhecer a coragem e perseverança que o levaram a perdoar e superar as feridas do passado. Você tem a oportunidade de usar essas lembranças que cicatrizaram para oferecer compaixão e apoio às pessoas que precisem. Quando você perdoa, você se torna um modelo para as pessoas que ainda estão nessa dificuldade. Elas se favorecem ao ver que algumas pessoas à sua volta se curaram. Você pode servir de exemplo do que é possível. Com o seu exemplo, mostra às pessoas que o perdão é possível. O Dr. Fred Luskin nos mostra algumas etapas nesse livro do Poder do Perdão para a gente entender como, visualizando essas etapas, trabalhar o perdão conosco, Ele fala: saiba exatamente como você se sente sobre o que aconteceu. Seja capaz de enunciar, falar o que não está bem em relação à situação. Em seguida, conte a algumas pessoas de confiança sobre a sua experiência. Outra etapa, assuma o compromisso para si mesmo de fazer o que tem que ser feito para se sentir melhor.
Perdão é para você e para ninguém mais. Ninguém mais tem que saber sobre a sua decisão. Entenda seu objetivo. O perdão não significa necessariamente reconciliar-se com a pessoa que o perturbou ou fechar os olhos à ação dela. O que você busca é a paz. O perdão ele pode ser definido como a paz e a compreensão que resultam de culpar menos aquilo que o fez sofrer e de assumir a experiência em termos menos pessoais e trocar a sua história sobre a mágoa. Tenha a perspectiva correta sobre o que está acontecendo. Reconheça que sua principal angústia é resultante dos sentimentos feridos, pensamentos e perturbação física que está sofrendo atualmente e não do que lhe afrontou ou feriu há 2 minutos ou há 10 anos atrás. Desista de esperar coisas que as outras pessoas ou a vida escolheram não dar para você. Reconheça que existem regras que não são executáveis em relação à sua saúde ou ao seu comportamento ou das outras pessoas. Lembre-se que você pode esperar saúde, amor, amizade, prosperidade e outras coisas que precisa e batalhar para obter isso. Porém, você vai sofrer se exigir que essas coisas aconteçam quando não tiver o poder de fazê-las acontecer. Invista sua energia na procura de outra maneira para obter a satisfação dos seus objetivos positivos, além da experiência do que te fez sofrer. Em outras palavras, descubra sua intenção positiva. Em vez de reprisar mentalmente seu sofrimento, procure novas maneiras de obter o que quer. Lembre-se que uma vida bem vivida é a sua melhor resposta. Em vez de focar em seus sentimentos feridos, aprenda a procurar amor, beleza e bondade ao seu redor. E para finalizar, é sempre preciso ter em mente que o aprendizado de lidar com sofrimentos, ofensas e desapontamentos com mais habilidade não vai impedir que as coisas possam correr mal na vida. Sempre haverá pessoas que vão continuar sendo pouco amáveis e casos fortuitos que ainda podem fazer a gente sofrer. O mundo está repleto de sofrimento e dificuldade. E não é porque você aprende a lidar e adaptar-se melhor com esses sofrimentos que os problemas vão acabar. O que vai mudar é que o espaço que você deixa eles tomarem em sua mente vai diminuir. E a quantidade de raiva, desesperança e aflição que você sente, você vai saber trabalhar, desenvolvendo o perdão. A vida, ela não é perfeita, mas você pode aprender a sofrer menos. Você pode aprender a perdoar e pode aprender a se curar. E é isso. Muito obrigada a todos por estarem conosco. Aqui foi a Maria Madureira e você acaba de ouvir o programa Espiritualidade e Saúde na Voz da Comunidade. Busque o seu equilíbrio, cuide de você. Neste momento, você estará cuidando dos outros. Hoje é sempre o melhor momento para plantar o bem. Fraterno abraço a todos. Até a próxima. Você acabou de ouvir o Espiritualidade e Saúde. Saúde, comportamento e bem-estar para o seu dia a dia. Para ouvir novamente, acesse nosso site 87fm.com.br.